Gente, tudo bem? Então, vamos dar continuidade, sobre verbo, locução verbal. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais nas formas nominais do verbo. Então, aí mais uma coisa para acrescentar, do que nós já vimos. Mas antes disso, nós vamos fazer uma revisão, a gente vai recapitular algumas coisas que já foram passadas. E aí, para começar, nós temos aí o verbo, a locução verbal e as conjugações do verbo, que foram coisas que vimos nas últimas aulas. Então, primeiro a gente tem que relembrar, isso tem que ficar bem claro, que o verbo ou a locução verbal é uma classe de palavras que vai indicar dentro da frase, dentro do discurso, uma ação, um estado, uma mudança de estado ou um fenômeno da natureza, E aí a gente viu que o verbo e a locução verbal têm essa função, só que eles têm uma pequena diferença, que é o uso, como que eles aparecem. Então, quando eu falo a aula termina daqui a pouco e a aula vai terminar daqui a pouco, o sentido, o significado das duas frases é o mesmo. Mas a estrutura como a gente traz essa ação do ato de terminar, ela é um pouco diferente e é aí que surge, o que é um verbo e o que é uma locução verbal. Então, na primeira, nós temos uma única estrutura para trazer todo o sentido do ato ali, Então, a aula termina, a gente já tem numa palavra só toda a significação. Então, isso é o verbo. No segundo, nós temos já a presença de dois verbos, vai terminar, mas com uma função de um só, que é algo que terminará. Então, como eu tenho essa estrutura composta, dois verbos, eu tenho aí uma locução verbal. E aí, se a gente for mais a fundo, a gente vê que isso é composto por um verbo auxiliar, que é o vai, e o verbo principal, que é o terminar. E, segundo as conjugações do verbo, nós vimos que ela é dividida em três conjugações, em que a primeira conjugação termina em AR, quando o verbo termina em AR. A segunda conjugação, quando o verbo termina em ER ou OR. E a terceira conjugação, quando o verbo termina em IR. Então, por enquanto, foi o que nós vimos até agora. E aí chegamos às formas nominais do verbo. Então, quais são essas formas? Isso é muito simples, gente. Aqui a gente vê que as formas são três. Então, o verbo ele pode ter sua forma de infinitivo, que nós acabamos de ver, que é aquela terminação em AR, ER, OR ou IR. Então, os verbos no infinitivo são aqueles que terminam com R. Exemplo ali, devo estudar para a prova. Então, estudar termina com R, então está na sua forma de infinitivo. Quando a gente tem um gerúndio, é quando o verbo termina em NDO. Então, por exemplo, estava estudando para a prova. Então, como o verbo estudar termina em NDO, nós temos a forma de gerúndio. O gerúndio geralmente traz aquela ideia de prolongamento, É algo que começou e foi se prolongando durante um tempo, ou até mesmo que não se finalizou. E o particípio regular é quando o verbo ele é terminado em ido ou ado. Então, exemplo, tinha estudado, então temos ali a finalização em ado para a prova. Então, são essas as três formas nominais: a forma de infinitivo, a forma de gerúndio e a forma de particípio. E aí, aqui mais um exemplo em relação a isso, Então, nós temos ali as três formas: infinitivo, gerúndio, particípio, e as três conjugações, A primeira, a segunda e a terceira. E aí, para cada uma, nós fizemos essa relação. A primeira conjugação com infinitivo, com gerúndio, particípio, a segunda e a terceira também. Então, ali, exemplo, cantar, infinitivo, cantar, como é normal. Gerúndio, cantando, e particípio, cantado. Vender, no infinitivo, vender. No gerúndio, vendendo. E no particípio, vendido. E partir, no infinitivo, partir. No gerúndio, partindo. E no particípio, partido. E aí aqui agora fica como uma atividade para vocês fazerem no caderno, em relação ao que a tabela anterior. Então, nós vamos pegar essas formas nominais aí, infinitivo, gerúndio e particípio, e vocês vão transformar a primeira, a segunda e a terceira conjugação nessas três formas. Então, primeiro nós temos o verbo dançar, o segundo perder e o terceiro sair.
E aí, para a gente finalizar, fica esse exercício aqui de fixação. Então, reescreva as orações a seguir, completando-as com uma das formas nominais dos verbos entre parênteses. E aí aqui a gente vai perceber, pelo contexto, qual das três formas nominais mais vai se encaixar na frase. Ok? E aí a gente corrige também no nosso próximo encontro. E por hoje é só isso, gente. A gente vai a cada aula realmente acrescentando de uma forma bem simples, para também não ficar muito confuso, essas particularidades que o verbo tem, tá bom? Então até o próximo encontro, um forte abraço.